entidades representativas de trabalhadores e servidores do sistema socioeducativo CONASE. Boa tarde, senador Paulo Paim. Sua pessoa, cumprimento a todos os colegas aqui da mesa. Marcelo, em sua pessoa, cumprimento todas as mulheres aí pela semana, né, da mulher. Senador, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui explicitando um pouco do que é o sistema socioeducativo e tentar apresentar algumas soluções, porque eu acredito que poucos ou quase ninguém aqui entende ou sabe como funciona o sistema socioeducativo em sua essência lá dentro das unidades, principalmente de internação e semi-liberdade. Eu me senti muito representado na fala do Anunciação, quando ele disse com relação aos especialistas. Hoje no sistema socioeducativo você tem muitos especialistas que a gente no sistema costuma dizer que são especialistas de ar-condicionado. Não, eu sou especialista no sistema socioeducativo. Nunca entrou numa aula, quando entrou foi para fazer uma visita pontual, nunca passou por uma rebelião, nunca viu um colega sendo estocado, nunca viu um interno matando o outro lá dentro, e se diz especialista no sistema socioeducativo. Hoje o sistema socioeducativo ele carece de tudo. Primeiro, de identidade, porque constantemente, até pouco tempo atrás, nós éramos confundidos com agentes penitenciários. Eu digo que nós somos uma categoria, não irmãs, mas nós somos primos pela similitude do trabalho. Hoje nós trabalhamos com adolescentes de 12 a 18 e jovens até 21 anos. Né? E existe uma ideia de que completou 18 anos está fora do sistema socioeducativo. Não, nós ficamos com jovens até 21 anos. Se cometer um ato fracional com 17, ele pode ficar até 21 anos dentro do sistema socioeducativo. E uma das primeiras coisas que o sistema socioeducativo carece é recurso, financiamento. De onde vem o dinheiro do sistema socioeducativo hoje? O dinheiro do sistema socioeducativo ele vem do governo federal e nos estados ele é gerido pelos conselhos de criança e do adolescente, que aí em cada estado tem seu nome. Né? E são conselhos que são usados muitas vezes politicamente, que têm um recurso muito grande, mas quando você vai tocar num ponto que é um dos 4 eixos do sistema socioeducativo e que é um ponto onde sempre foi negligenciado, que é o ponto segurança no sistema socioeducativo, você não tem nenhum projeto aprovado nesse âmbito. Eu digo um exemplo muito simples aqui em Brasília, foi quando a Secretaria, se não me falha a memória, em 2016, entrou com um projeto lá no Conselho de Direito da Criança e do Adolescente para poder adquirir viaturas, para você poder fazer escolta, porque nós fazemos, aliás, nós não fazemos escolta, nós fazemos acompanhamento. E simplesmente por ter a nomenclatura viatura, não foi aprovado o projeto. Teve que haver toda uma mudança no projeto porque tinha o nome viatura. E aí esbarra numa cortina totalmente ideológica que vem espreitando todo o sistema socioeducativo. Hoje, por exemplo, como eu já citei, nós não temos financiamento. É necessária a criação de um Fundo Nacional do Sistema Socioeducativo, assim como você tem um FUNPEM. É necessário uma total estruturação do sistema, porque eu aqui não estou conjecturando, não, estou afirmando. Se o sistema socioeducativo não for feito com ele, ou ele não for tratado como uma política de segurança pública, nós teremos um sistema penitenciário 1000 vezes piorado pela sensação de impunidade dos jovens que nós temos internados. Um exemplo muito claro disso, em 2016 nós tivemos um agente socioeducativo do estado de São Paulo, Francisco Calisto, no dia 3 de outubro, dia do seu aniversário. Houve uma rebelião dentro de uma unidade do socioeducativo de São Paulo, que lá é dado o nome de Fundação Casa, e ele teve a sua garganta atravessada por um cabo de vassoura, na rebelião. Por quê? Porque nós não temos equipamento de proteção individual, porque não nos é dado direito, que é escudo, uma tonfa, um spray de pimenta, equipamentos básicos que quem trabalha numa unidade de internação, onde você tem pessoas internadas, sejam eles maiores ou menores, você tem que ter em caso de uma rebelião. Ele simplesmente teve o cabo de vassoura quebrado e atravessado em sua garganta. Eu já tive notícias que os internos que fizeram isso com ele já estão soltos. Porque não fica mais do que um ano e meio dentro de uma unidade de internação. E um fator que nos preocupa muito é que saiu dessa casa e já está lá na Câmara Federal um projeto de lei que aumenta o tempo de medida socioeducativa.
para 10 anos. E eu estou afirmando, se esse projeto passar com a visão de socioeducativo que nós temos hoje por parte do governo federal, por parte dos estados, como o sistema socioeducativo está hoje, acabou. Acabou. Nós não temos condições de ficar com adultos até 27 anos, porque esses são 10 anos de medida. Se ele for apreendido com 17, ele pode ficar até 27, que é o público do sistema penitenciário hoje maior. Se você for fazer uma pesquisa, a média de idade do sistema penitenciário varia entre 23 e 27, 28 anos, ou seja, vai ser transferido deles para nós. E como é que nós vamos fazer? Sendo que nos estados nós temos fundações que gerem um sistema socioeducativo juridicamente errado, porque a doutrina já diz que atividade típica de Estado e socioeducativo, apesar de ele não ser considerado em lei, mas ele é uma atividade típica de Estado. O próprio judiciário já reconhece isso quando nós fazemos o movimento paredista. Então não cabe fundação, você tem que ter autarquia. Você tem, nos estados, eu posso citar aqui, por exemplo, o estado da Bahia, onde 100% dos profissionais são terceirizados. Como é que você tem uma política pública de Estado com funcionários terceirizados para cuidar de segurança? É inviável o trabalho. Você tem, por exemplo, estado de Minas Gerais, cerca de 70% são contratos precários, sendo que o correto, e aqui você tem alguns estados que conseguiram avançar, como Santa Catarina, como Distrito Federal, como Mato Grosso. Para você ser hoje um agente de segurança socioeducativa, que no Distrito Federal você passa por 6 fases de concurso: prova escrita, redação, investigação da vida pregressa, teste físico, psicotécnico e curso de formação. E aí você tem estados que simplesmente, por deixarem de lado a política socioeducativa, fazem contratos precários. Chega lá, pega pelo laço e bota para trabalhar. Estado da Paraíba, até 2016, nós tínhamos lá uma empresa que era contratada de serviços gerais e os agentes eles eram contratados como serviços gerais e trabalhavam como agentes, sem receber salário, com salário atrasado, ticket atrasado, todos os direitos alijados. Então, o sistema socioeducativo hoje, eu reafirmo, se não for dado a ele uma visão do que ele realmente é, um braço da segurança pública, nós teremos um sistema penitenciário que como a anunciação colocou muito bem, totalmente precário. Nós teremos um sistema socioeducativo numa situação muito pior, porque hoje no sistema socioeducativo, assim como acontece no penitenciário, as unidades são divididas por facções. Lá no Degase, no Rio de Janeiro, inclusive, houve até um pedido da promotoria para que ele entrasse na intervenção, e o Degase foi deixado de lado, de fora. E hoje, o sistema penitenciário, ele é alimentado pela mão de obra que sai do sistema socioeducativo. Isso é muito bem claro, isso está aí para todo mundo ver. Porque não há investimento, principalmente nas políticas de meio aberto. O sistema socioeducativo, ele tem uma similaridade também com o sistema penitenciário, porque ele tem medidas socioeducativas de meio aberto, semi-liberdade e internação. O meio aberto é deixado de lado. O meio aberto hoje no governo federal, ele é um monstro, porque ele está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, e hoje o sistema socioeducativo está dentro do Ministério dos Direitos Humanos, quando deveria estar no Ministério da Justiça ou agora no recém-criado Ministério Extraordinário de Segurança Pública. E o Ministério hoje dos Direitos Humanos simplesmente não nos fornece nenhuma política para resolver os problemas do sistema socioeducativo. Inclusive, nós já pedimos lá na Câmara Federal, em um pedido que a nossa entidade faz à Vossa Excelência, que nós consigamos aprovar uma emenda na MP que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública para que o socioeducativo seja gerido pelo Ministério de Segurança Pública. Na Copa do Mundo 2014, aqui no Distrito Federal e em todos os estados brasileiros, houve um investimento na segurança pública. Adquiriu carro, uniformização, treinamento e capacitação para os profissionais de segurança pública. Distrito Federal, que eu posso citar como exemplo, que é a minha unidade federativa, nós não recebemos nada. Continuamos fazendo escolta em Kombi, continuamos sem treinamento, continuamos sem condição alguma para poder trabalhar. Agora a gente também tem que apresentar possíveis soluções. Já está sendo discutido em alguns espaços, eu não diria que seria uma divisão do ECA. O que seria uma divisão do ECA? O Chile fez isso. O Chile ele tinha uma lei que tratava tanto da parte
de vulnerabilidade quanto da parte criminal na mesma lei, como é o ECA aqui no Brasil. Ele viu que não funcionou lá e fez uma divisão. A primeira coisa que caiu foram as máscaras. Como o Flávio Werneck colocou aqui, não existe crime análogo a homicídio. Matar é matar. As máscaras têm que cair. E, inclusive, foi uma solução que o Chile encontrou para que não houvesse a diminuição da maioridade penal, que foi a criação do Código Penal Juvenil. Porque hoje, quando você tem um interno apreendido, um jovem apreendido, a primeira coisa que ele diz é que não dá nada. E não dá mesmo. É triste a gente chegar e dizer que não dá mesmo. Não dá porque os servidores não têm estrutura para trabalhar. Vai às unidades e muito nos assusta, porque, por exemplo, o sistema socioeducativo do Estado de São Paulo, ele ainda remete à sua estrutura como era na época da FEBEM e FUNABEM. Lá não houve aí uma reciclagem da estrutura mesmo do sistema socioeducativo. Lá você ainda trabalha com agente de pátio, agente de muralha, coisa que remete à FEBEM. E aí me deixa mais assustado ainda que quem hoje está no comando do Sistema Socioeducativo Nacional é quem esteve no comando do Sistema Socioeducativo de São Paulo por 10 anos. E hoje comanda o Socioeducativo Nacional. E o Sistema Socioeducativo de São Paulo, se não é um dos piores em estrutura, se não for o pior, é um dos piores. Mas aí existe uma situação política que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas nos deixa muito assustados por uma cortina ideológica que cobre todo o sistema socioeducativo. Então, a discussão de um novo modelo de sistema socioeducativo passa pela discussão de como o sistema criminal juvenil ele é tratado hoje nas leis brasileiras. Talvez se nós abríssemos uma discussão ampla com todos os atores, psicólogos, assistentes sociais, estudiosos, parlamentares, servidores que trabalham na ponta como os agentes, como muitos servidores, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos do sistema socioeducativo, técnicos administrativos também, que fazem parte do sistema, estão trabalhando nas unidades, todos serem envolvidos para que nós possamos aí encontrar uma solução. Porque o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é de 2012, em 2011, foi implementado em 2012. Quem trabalhou ou quem trabalhava no sistema socioeducativo à época realmente na ponta não foi ouvido. Então ele já foi uma lei que ele já saiu desatualizado, já deveria ter sido atualizado. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, inclusive, tinha algumas metas que eram para ter sido cumpridas em 2015, era para ter tido uma atualização dele e não aconteceu. E aí eu volto a repetir, porque na Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, ela nunca teve o viés de determinar ou de chegar e promover discussões e debates realmente efetivos para o sistema. Simplesmente junta-se todos os gestores do sistema socioeducativo, que criaram um fórum, junta-se os gestores, um fórum que não tem CNPJ, não é uma entidade, não é nada, mas deram o nome de um fórum, e de lá é que se tiram todas as decisões do sistema socioeducativo. E quem trabalha lá na ponta, como é que fica? Desculpa a expressão, ferrado, morrendo, porque é isso que está acontecendo conosco hoje. Hoje, nós, agentes de segurança socioeducativa, estamos morrendo. Os internos nas unidades socioeducativas estão morrendo. Rio de Janeiro agora, esse mês, morreram 2 numa unidade lá. Isso assim, é o que se noticia. Nós temos nos últimos anos noticiado na mídia, nos últimos 5 anos, mais de 15 agentes socioeducativos mortos, fora de serviço. Fora de serviço. Morrendo como gado, porque ele é reconhecido por internos ou ex-internos. E são mortos. São Paulo, ano passado, nós tivemos um agente nosso que era um pastor, estava saindo do culto, foi reconhecido por ex-internos e foi executado. Tinha alguma coisa para poder fazer sua defesa? Nada. Porque a nós não é dado o direito, como os agentes penitenciários, do porte de arma fora de serviço. E a Anunciação colocou um número muito interessante, que ele colocou que num pátio com 200 presos, né, Anunciação, que você colocou lá, você tem 2 agentes para poder fazer a contenção. Hoje, nas nossas unidades socioeducativas, você tem uma unidade como a do Recanto das Emas, aqui em Brasília, que você tem por plantão cerca de 28 agentes, e quem é que faz a segurança de... Eu não vou dizer muralha, que nós não temos muralha, mas quem é que faz a segurança externa das unidades socioeducativas?
Deus. Só. Hoje, quem quiser invadir uma unidade daquela ali para resgatar um interno, para matar um interno, para matar um agente, para fazer qualquer coisa, faz. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, agora, fevereiro, um agente que foi morto no estacionamento na hora que ele estava indo embora. Acabou de sair do seu plantão, na hora que ele entrou no carro foi executado. No Rio Grande do Sul. Foi executado. Mais uma vez, porque a nós é tirado o direito de defesa. Então esperamos muito, temos muita esperança que com essa criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, já foi colocado aqui, que gera aí um sentimento de que a coisa possa vir a evoluir. Com o SUSP, que a gente acredita que, já foi dito que vai haver um substitutivo agora lá na Câmara Federal para que seja votado, e o sócio educativo ele está incluído no SUSP. Nós conseguimos com muita luta, através do deputado Alberto Fraga, do DF, ele fez a inclusão do sócio educativo no SUSP, porque quem hoje comanda o sócio educativo não quer, mas aí não entende que não tem recurso. Ora, se não tem recurso por quê? Porque não é considerado atividade de segurança pública ainda. Então, com a implementação do SUSP, com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que nós acreditamos que vamos conseguir a apresentação e aprovação dessa emenda, para que o sócio educativo seja incluído lá para que seja coordenado por esse Ministério Extraordinário. E aí, por uma proposta de emenda à Constituição, que tramita já no Congresso Nacional, agora está paralisado, né, devido à intervenção, mas que inclui o sistema socioeducativo no artigo 144 da Constituição, é que a gente tem esperança que, para nós, do sistema, nós possamos ter aí um sistema mais justo, um sistema mais humano, tanto para os internos, quanto para nós que estamos na ponta do sistema socioeducativo. Obrigado pela oportunidade, senador. Meus cumprimentos aí pela brilhante do nosso